Você sabia que existe uma profecia escrita há quase 2000 anos que descreve com detalhes assustadores o que está acontecendo em muitas igrejas hoje? O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, escreveu palavras tão fortes que ele mesmo não teria coragem de falar por si só. Se você já se perguntou como identificar um falso profeta antes de ser enganado ou destruído espiritualmente, esta mensagem vai te dar as respostas exatas que a Bíblia oferece. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você recebe a palavra de Deus sem filtro, sem meias palavras, direto ao ponto. Exatamente como o Espírito Santo quer falar com você. Não perca nenhuma mensagem. Você certamente trouxe a palavra de Deus. Então vamos na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, e nós vamos ler o capítulo 2. E eu acho isso sensacional. A gente poder hoje ler uma carta escrita de próprio punho pelo grande apóstolo Pedro. Não é maravilhoso isso? Fala a verdade, isso é glorioso. Camarada que andou com Jesus, que ficou com Jesus, que aprendeu de Jesus, um dos 12, um dos principais, um dos mais queridos, Pedro, Tiago e João, não é? É maravilhoso a gente poder abrir o Evangelho hoje e ler uma carta que o nosso irmão Pedro escreveu. E você vai ver como esse homem era usado. Não dá nem para acreditar que havia sido um pescador galileu considerado analfabeto. Não dá nem para acreditar. É impressionante. O que Deus fez na vida daquele pescador galileu, pobre, rude, ignorante, sem estudos, é uma coisa extraordinária. Até hoje causa espanto. E não apenas a sabedoria celestial que ele recebeu, mas a maneira como o apóstolo Pedro era usado inclusive para profetizar. Não era apenas um pregador ou um discípulo, era um profeta. E aqui no capítulo 2, o versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amém? Vou ler por enquanto só o versículo 1. O apóstolo Pedro, que está inicialmente se referindo à história de Israel, o Antigo Testamento, citando que havia, naquela época, muitos falsos profetas, ele diz que o Novo Testamento não vai escapar, não. E ele está profetizando. Ele diz que o Novo Testamento não vai escapar, e que assim como no Antigo Testamento houve muitos falsos profetas, também entre nós, no Novo Testamento, eles surgiriam. Vou reler. E também houve entre o povo falsos profetas. Ele se refere ao Antigo Testamento. Como entre vós, e agora ele está falando com cristãos, com o povo do tempo da graça. Ele está falando com aqueles que são salvos por Cristo. E ele está dizendo, em profecia, que nós não escaparemos desta peste, desta praga. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Daqui a pouco ele vai continuar falando, nós vamos ler, vamos aprender com o nosso querido irmão Pedro. Mas eu vou reler agora o versículo 1, e cada pessoa que está comigo aqui na sede do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. E também houve
entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E você vê que ele fala em negar o Senhor, justo ele que negou Jesus 3 vezes. Repare esse detalhe, que falsos doutores negarão o Senhor Jesus, isto é, negarão a fé, negarão a doutrina, negarão os ensinamentos, negarão o Evangelho, e ele vai dizer como que eles farão essa negativa. Mas você crê que esta carta aqui realmente foi escrita pelo apóstolo Pedro? Quem crê? E você crê que no momento que ele estava escrevendo, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo? Quem crê? Porque 2 versículos antes ele fala assim: porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana, mas homens santos de Deus profetizaram, inspirados pelo Espírito Santo. E logo depois de falar isso, ele começa a profetizar por escrito. Você crê que ele estava profetizando nesta hora? Que apesar da mão ser de Pedro, quem estava escrevendo era o Espírito Santo? Quem crê? Nenhuma profecia foi produzida pela vontade do homem. E logo em seguida ele é usado para profetizar por escrito. Ou seja, o que ele falou, escreveu, na verdade não era da vontade dele. Mas naquele momento o Espírito Santo vai começar a advertir a igreja, mostrando que do mesmo modo que no Antigo Testamento houve muitos falsos profetas, também agora no Novo Testamento nós não escaparemos. E esse capítulo 2 nós vamos destrinchar agora. Amém? Você quer ouvir a palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas para esta palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, essa palavra que agora vai falar com você. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus, e glorifica mesmo, glorifica para valer, isso, glorifica. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono do Altíssimo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, do mesmo modo que a Escritura foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, nós queremos que a pregação também seja inspirada pelo Teu Espírito. Não queremos que o homem fale, não queremos a vontade do homem. Nós queremos que o Senhor agora fale em nosso lugar. Vem, Pai bendito, vem com Teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Apareça o Senhor agora. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Negar o Senhor que os resgatou. Pedro, naquela noite em que Jesus foi preso, negou que conhecia Jesus. Arrependeu-se amargamente. Vai ser resgatado 3 dias depois, já com o Senhor Jesus ressuscitado. Pedro nunca mais negou Jesus. Nunca mais, nunca mais. Ele vai morrer por causa da sua fé, mas não negará o Senhor Jesus. Porém, agora, usado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar que pessoas
que foram resgatadas por Jesus com o passar do tempo e através de atitudes, através de ações e reações, através de procedimentos, agirão de uma maneira que equivalerá a negar Jesus, aquele que os resgatou. E no versículo 2, agora nós vamos um por um, tá bom? Porque isso é pura profecia. Analisar isto aqui é ouvir o Espírito Santo falando conosco. E a profecia continua dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O falso profeta consegue levantar seguidores. É uma coisa impressionante. Porque o falso profeta, ele é mentiroso, ele usa de engano e consegue seduzir os incautos. E diz aqui que estes falsos profetas serão seguidos por muitos e o caminho da verdade será blasfemado. E ele já fala qual é o motivo pelo qual os falsos profetas agem desta maneira, como que eles começam negando Jesus. Versículo 3, por avareza, por avareza. Jesus disse: ninguém pode servir dois senhores. Você não pode servir ao Senhor e a Mamon. E Mamon é a palavra aramaica de mamona, que quer dizer riquezas. A pessoa se torna falsa profeta, no caso, porque acaba negando Jesus em favor do Deus Mamon. Começam a negar e iniciam essa negativa pela avareza, quase como Judas Iscariotes fez, traindo a fé, traindo o Senhor, amando mais o lucro e o dinheiro do que a fé, a salvação. Começam a vender a própria salvação por dinheiro. Se a própria palavra de Deus diz que o resgate de uma alma é caríssimo, se alguém se dispusesse a dar toda a riqueza do mundo para resgatar uma única alma, todos os recursos se esgotariam e aquela alma não poderia ser resgatada. Então, eles negam o Senhor Jesus, que os resgatou com seu sangue precioso, e vendem a salvação por dinheiro. Vendem o Salvador por dinheiro, pela avareza. Continuando a leitura. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eles mentem, são fingidos, são dissimulados, fazem-se de vítimas, são enganadores, não hesitam em mentir e mentem com uma tal tranquilidade que parecem realmente verdadeiros. São atores do diabo, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, isto é, não vai ficar cochilando não. A perdição logo vem, está despertando. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja, o falso profeta, e assim está profetizado no livro de Apocalipse, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre juntamente com a besta, não é? A besta e o falso profeta. Então, estão reservados para o juízo. Eu vou ler agora o versículo 10. Como é que eles fazem? Como eles serão condenados? Qual a característica ainda desses falsos profetas? O que mais eles têm que nós podemos distingui-los? Principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia,
e desprezam as dominações. Isto é, são pessoas que não andam no Espírito e eles desprezam as dominações, isto é, as autoridades. Eles não têm nenhum respeito pela autoridade que Deus estabeleceu sobre eles. Continuando a leitura. Atrevidos, são atrevidos, amados. São arrogantes. Atrevidos, obstinados. Sabe o que é uma pessoa obstinada? Ela faz aquilo porque ela quer fazer aquilo. Obstinados. Não receiam blasfemar das autoridades. Isto é, são murmuradores. Estão sempre murmurando. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos não ficam blasfemando, murmurando contra servos e autoridades aqui na terra. Mas o falso profeta, ele tem esse atrevimento. São atrevidos. E veja como o apóstolo Pedro começa a pegar pesado nesta profecia. Vamos ser mais profundos então. Se nenhuma profecia é produzida pela vontade do homem, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo, vamos colocar a coisa como ela é. Pegando pesado agora é o Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo chama os falsos profetas. Mas estes, como animais irracionais, animais não são mais filhos de Deus, são criaturas estúpidas, que seguem a natureza, isto é, a vontade, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Se corromperam. Um dia eles foram resgatados pelo Senhor, estavam até na frente de um trabalho, mas se corromperam e apodreceram, perderam a glória de Deus, perderam a unção, perderam a chamada, perderam o temor de Deus, passaram a ser fingidos, mentirosos, atrevidos, obstinados. Eles agora estão nessa situação totalmente corrompidos. Não há mais comunhão entre eles e o Espírito Santo, porque está escrito que o nosso corpo lavado e remido pelo sangue de Jesus é o templo do Espírito Santo. Quando a pessoa perde isso, ela se torna um animal irracional, e eu nunca vi o Espírito Santo habitar no corpo de um animal irracional. Eu leio sim que uma legião de demônios entrou em 2.000 porcos. Eu leio sim que pessoas assim se tornaram templos de Satanás. E o Espírito Santo pega pesado, chamando de animais irracionais. Não são mais humanos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Não são mais filhos de Deus. Não são mais templos do Espírito Santo. Mas eles estão sendo usados pelo diabo, pela mentira, pelo engano. No que eles se corromperam? Por causa do dinheiro. Continuando a leitura, estou no versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Isto é, vivem no mundo. O que importa para eles é o dia a dia no mundo, cotidianamente. Nódoas são eles e máculas. Veja como esse rude pescador, chamado Pedro, não pode estar escrevendo isso. Veja o refinamento das palavras. Veja a instrução, a sabedoria que está nesse texto. Veja que realmente ele escreve, mas quem redige é o Espírito Santo de Deus. Dá para sentir temor lendo isso. Nódoas são eles e máculas. Eles estão manchados. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, eles não têm mais a purificação do sangue de Jesus. Estão corrompidos. Estão manchados. O sangue de Jesus Cristo não funciona mais para eles, porque eles negaram o Senhor Jesus. Deixaram o Senhor para adorar Mamon. Daí as nódoas, as máculas, as manchas. Deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco.
eles ainda acham legal enganar. Imaginam que são espertos, inteligentes e que ninguém vai descobrir as fraudes, as mentiras, os roubos. Eles se vangloriam do golpe que bolaram e da maneira como enganam as pessoas. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Esse é o outro negócio que derruba na igreja. Esse é o outro negócio. Olhos cheios de adultério. Isso não pode continuar. Um falso profeta não pode estar no altar. Um falso profeta não pode dirigir o rebanho. Avarento e adúltero. Usando o rebanho, usando a igreja. Se prostituindo com as ovelhas. O Espírito Santo está falando, amados. O Espírito Santo, ele não deixa dúvida nenhuma. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, não se cansam. Engodando as almas inconstantes, não é? Porque às vezes vem uma moça na igreja, ela precisa de salvação. Ela precisa de restauração. E ela, durante um período, ela quer manter uma vida íntegra, mas são almas inconstantes. E os falsos profetas se aproveitam dessas situações. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E veja, eu francamente, eu não teria condições de pregar uma mensagem dessa, de usar o microfone para falar as coisas que eu estou falando. E eu não teria coragem de falar o que eu vou ler agora. De olhar e dizer o que o Espírito Santo está falando conosco. Eu não chegaria aqui de minha vontade e jamais falaria isso. Mesmo precisando falar. Mas quem está falando é o Espírito Santo de Deus. E veja como ele finaliza. Veja como ele se refere a estas pessoas. Filhos de maldição. Filhos de maldição. Como que um filho de maldição pode abençoar o povo de Deus? Como que um filho maldito pode abençoar alguém? Me diga isso. Filhos de maldição. É muito pesado, amados. Isso é muito forte. Realmente não é o apóstolo Pedro que está escrevendo. Pedro não teria essa coragem. Pedro não teria essa ousadia. Pedro não se atreveria tanto. Pedro jamais escreveria isso, assim como eu jamais chegaria para falar um negócio desse. Mas o Espírito Santo está fazendo um raio-x do falso doutor, do falso profeta. Está desnudando o falso profeta e não usa meias palavras, não. É um filho de maldição. E a profecia continua. Os quais, deixando o caminho direito, existe um caminho direito. Eles deixaram o caminho direito. Os quais, deixando o caminho direito, eles estão desviados. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então agora o Espírito Santo se refere a um falso profeta, o mais famoso do Antigo Testamento, entre tantos falsos profetas que viveram. Mas o Espírito Santo traz aquela figura, o símbolo máximo do falso profeta, Balaão. Balaão, um falso profeta que era cheio de dons.
Quando a gente diz que Balaão é um falso profeta, a gente tem que pensar primeiro como que Balaão era, antes de receber essa definição. Balaão era um homem que há 3.400 anos atrás conversava com o próprio Deus. Você acredita nisso? Que via anjos, que falava. Deus conversava com ele e respondia com Deus. Ele conversava com anjos e anjos conversavam com ele. Balaão tinha um dom extraordinário. Aonde que ele se perdeu para se tornar um falso profeta? Ele quis receber o prêmio da injustiça. Se tornou avarento. E a gente sabe disso. Ou dinheiro, ou adultério. São essas coisas que derrubam o homem de Deus. Balaão não era adúltero, era avarento. Se tornou o símbolo máximo de todos os falsos profetas. O livro de Apocalipse, inclusive, se refere a ele, não é? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, você vê, olha o detalhe, amados, prestem atenção na profecia do Espírito Santo. O maior profeta do Antigo Testamento é mencionado como símbolo do pior profeta no Novo Testamento, e no futuro, no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus se refere a ele dizendo, no capítulo 2, versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, entenda, filhos de Deus, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Veja, falso profeta é o mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e será assim também no futuro, conforme está relatado em Apocalipse. Esses são seguidores, discípulos de Balaão, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Quando Balaão aceitou receber presentes do Balaque, quando Balaão resolveu negociar os dons e amou o dinheiro, ainda que ele tivesse a capacidade de falar com Deus, ele vai sofrer uma repreensão. Mas veja, voltando então para o caso de Balaão, amados, um homem que conversava com Deus, que via as coisas de olhos abertos, que não precisava fechar os olhos para ter visão, que enxergava, que ouvia, que falava com Deus, ele resolve amar o dinheiro, e por causa de dinheiro, ele vai ser um motivo de tropeço para os filhos de Deus, e ele vai no seu caminho montado na jumenta, para fazer o seu trabalho, verdadeira feitiçaria. Ele quer o prêmio da injustiça, e ele segue na sua jumenta, e nos diz a palavra, que num determinado momento ali, a jumenta olha e vê um anjo, com uma espada desembainhada. A jumenta se desvia para o campo e Balaão fica nervoso, pega o seu bordão, a sua vara e começa a espancar a jumenta, tentando obrigá-la a voltar pelo caminho. Aí a jumenta vai por um caminho entre as vinhas e tem paredes de lado a lado e o anjo lá na frente. Quando a jumenta vê o anjo, a jumenta mais uma vez, ela tenta escapar porque o anjo está com a espada e ela não quer morrer. A jumenta tem temor de Deus, veja que coisa. A jumenta para e ela vai se espremendo contra a parede e força o pé do falso profeta. O falso profeta não está vendo anjo nenhum. Ele pega a vara e espanca a jumenta e bate na jumenta. Aí o anjo passa mais para frente, num caminho que não tinha como escapar, nem para a direita nem para a esquerda. E essa é a posição final do falso profeta. Chega um momento que a coisa arrebenta, não tem saída nem para a esquerda nem para a direita. Ele vai ter que enfrentar a situação. Chega uma hora que ele vai ter que prestar contas. Chega uma hora que ele vai estar diante da justiça.
Naquele momento foi a jumenta, amados. E é isso que o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse, que o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Não era o falso profeta que estava refletindo, vou parar. A muda jumenta naquela hora, ela se ajoelha diante do anjo e ela fica no chão. E Balaão pega o seu bordão e espanca e bate, espanca, vamos, animal estúpido, irracional, continue, levante, e ele bate. Aí Deus abre a boca da jumenta e a jumenta diz: por que você está me espancando desse jeito? Se eu tivesse uma espada agora eu te mataria. E a jumenta diz, não é? Toda aflita, mas eu não sou a tua jumenta há muito tempo. Alguma vez eu fiz isso? E ele disse, não. E quando ele disse não, ele viu o anjo ali. E quando ele viu o anjo disse para ele, o teu caminho é perverso. Eu me coloquei na tua frente como teu adversário. Veja, a palavra adversário em hebraico é shatã. Eu me coloquei no teu caminho como teu adversário. Ou seja, Deus vira inimigo do falso profeta. E eu estou aqui para te matar e te mataria. Se não fosse essa jumenta, eu te mataria e pouparia essa jumenta. A loucura do falso profeta foi impedida, não porque ele refletiu, não porque ele tivesse temor de Deus, mas porque a jumenta pregou para ele. Escute. Eu sei. Posso ser burro, posso não ver as coisas, posso ser um ignorante. Alguém pode achar até que eu sou burro, ingênuo e muito burro. Mas este burro aqui está falando pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser ouvir, você vai ser impedido de cometer uma loucura. E se houver arrependimento, a tua vida poderá ser poupada. Mas saiba disso, o anjo com a palavra, com a espada, está na tua frente agora. O apóstolo Pedro está sendo usado por Deus. Eu quero terminar pelo menos o capítulo 2 dessa carta. Vamos comigo no versículo 17. O Espírito Santo continua falando. Por que você não deve seguir um falso profeta? Por que nós não podemos deixar um falso profeta continuar? Por quê? Porque eles são fontes sem água. Fontes secas. Nuvens levadas pela força do vento. Nuvens sem água, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, pessoas que estavam se afastando do erro, são corrompidas pelo falso profeta para cometer o mesmo erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Jesus pregou isso, o último estado de tal homem é pior do que o primeiro. Nós estamos cansados de ver isso. Eu confesso, cansado, literalmente cansado. Pessoa se corrompe dessa maneira, consegue enganar um grupo, abre uma igreja e vão todos para a perdição. Vão todos. Isso dói na gente. Daí essa palavra de advertência do Espírito Santo. O último estado dessas pessoas fica pior do que o primeiro. Pode reparar, dá pena. Eu nunca vou esquecer um caso, eu não vou citar o nome. Eu nunca vou esquecer um caso. Um obreiro da Paz e Vida, que uma vez fez tudo isso.
foi de uma tal maneira arruinado, porque Deus se colocou contra ele como adversário, que a notícia que nos chegou é que ele estava com uma caixinha de isopor vendendo sorvete, passando fome. Suplicaram tanto que outra oportunidade foi dada. Mas não adianta, a pessoa está corrompida, não adianta dar outra oportunidade. Mas foi dado. Foi dada outra oportunidade. Foi dirigir uma das igrejas da Paz e Vida em São Paulo, na cidade de Cotia. Não demorou muito para repetir a coisa. Porque está corrompido. É obstinado. Repetiu a mesma coisa. Agora me chega a notícia que ele não está com uma caixinha de isopor vendendo sorvete. Ele está tentando vender cachorro quente. Levou tanta gente com ele quando ele saiu da igreja de Cotia. Enganou tanta gente. Sabe o que acontece? Todas essas pessoas se desviam juntamente com quem está desviado. Se a pessoa está debaixo de maldição, como pode abençoar alguém? Isso causa tristeza. A palavra de Deus vem para divertir, para colocar temor. Para quê? Que a pessoa vai passar por tal sofrimento e perdição, se já existe tantos exemplos, e se a própria palavra de Deus vem a divertir? Para que a pessoa quer insistir no erro? Será que é algo tão perdido assim? Será que é uma causa tão perdida assim, amados? Será que o diabo se apossou dessas pessoas e realmente elas se tornaram bestas irracionais? Seu último estado é pior do que o primeiro. Jesus ensinou isso. 7 vezes mais de demônios do que tinha antes de ser resgatado por Cristo. O último estado é pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Para um ímpio que nunca ouviu o evangelho, haverá mais misericórdia do que para uma pessoa dessa. E finalizando, o versículo 22 diz: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. E repare o exemplo, veja como é o Espírito Santo. Pedro não tem capacidade de fazer esse link. Pedro não tem capacidade de raciocínio de fazer essa conexão. Foram chamados de criaturas irracionais. E veja, o cão, criatura irracional. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Não tem como, amados. Não tem como. Obreiros do Senhor Jesus. Esta palavra que hoje está sendo enviada, esta palavra que está sendo mandada para a igreja, essa palavra que você está ouvindo, não é uma exortação. E ainda que seja uma dura advertência com termos pesadíssimos, ainda assim, é uma amorosa mensagem do Espírito Santo de Deus. Ouve o jumento falar. Ouve o jumento falar agora. Escute o que Deus está falando. Coloque temor no teu coração. Saiba que esta obra tem dono. Esta é uma obra santa. E nós temos que cuidar do rebanho, de cada ovelha, porque esse rebanho é do Senhor Jesus. E todas estas ovelhas foram compradas, não com preço de prata ou de ouro, que é o prêmio da injustiça do falso profeta, mas comprada por um valor que nem todo inferno, nem qualquer lance do mundo é capaz de cobrir: o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma palavra de amor.
Nós somos constituídos por Deus para ministrar esta santa palavra, através do Espírito Santo de Deus, a uma igreja que Ele resgatou com seu próprio sangue, a um rebanho precioso. E se o rebanho de Cristo fosse só uma ovelha, escute, se dissessem para Jesus, naquela noite de quinta-feira, quando Ele orava no Getsemane, se dissessem para Jesus, só uma pessoa vai acreditar em você, o mundo inteiro vai te rejeitar. Por séculos e séculos, só um pecador vai reconhecer o teu sacrifício na cruz. Só um pecador vai te receber como único Salvador. Se houvesse essa palavra para Jesus, e se fosse verdade, se de fato fosse verdade que somente uma pessoa entre os 6 bilhões de habitantes atuais do planeta, fora os bilhões que já viveram antes de nós, se entre todas estas vidas apenas uma só fosse acreditar nele, Jesus Cristo se levantaria do mesmo jeito e caminharia para a cruz do Calvário, porque uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. E esta é a visão do Senhor Jesus, aquele que abriu mão da sua riqueza, da sua glória, para resgatar uma única alma. Vamos ficar de pé, igreja. É para este Senhor Jesus que nós trabalhamos. O apóstolo Pedro estava liderando uma igreja em Jerusalém, juntamente com o apóstolo João, onde as pessoas vinham e colocavam muito dinheiro aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro e o apóstolo João lideravam uma igreja onde as pessoas vendiam casas, terrenos, e traziam todo o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Aos pés. E mesmo aquela igreja já sendo tão rica, Pedro encontra um paralítico na porta da igreja. E Pedro diz: você está me pedindo uma esmola? Olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Era o pastor de uma igreja rica. Olhe para mim, olhe para nós. Nós não temos prata e não temos ouro, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Não há maior riqueza do que essa. Esse é o verdadeiro tesouro do homem de Deus. Muito dinheiro, mas o dinheiro está nos pés, o dinheiro não sobe na cabeça, não! Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, não foi assim que Satanás tentou seduzir Jesus? Mostrou a ele todos os reinos deste mundo, toda a sua glória, toda a sua riqueza, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Não foi esta a oferta que Satanás fez para o teu filho? Senhor, e qual foi a resposta? Qual foi a resposta do nosso Senhor? Vai-te, Satanás, vai-te. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus estava dizendo: nada vale mais
do que ser servo do Deus Altíssimo. Nada é mais precioso do que guardar esse ministério. Nada é mais precioso do que ser fiel ao único e verdadeiro Deus. Ore calamassuri mishuri andalá suri mishia. Ei, amassuri andalás. Ah, Pai. E na última noite de vida, o teu filho orou. E foi quase um lamento. Ele disse: daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E por que ele se perdeu? Por que, Senhor? Porque Ele amou este século. Porque Ele amou este mundo. Porque Ele amou as 30 moedas de prata. Porque o tempo todo Ele servia Mamon, roubava o dinheiro que era lançado na bolsa. Ah, Senhor, nós estamos tristes de ver quantos companheiros caem nessa velha estratégia de Satanás. Homens que foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que foram usados, que tinham visões, que eram ungidos, que tinham temor de Ti, mas que foram enganados pelo diabo, que se tornaram instrumentos de Satanás, que perderam a Tua glória, que perderam a Tua honra, que perderam o privilégio de serem chamados filhos de Deus, porque negaram o Teu Filho Jesus, que perderam até a identidade divina que o Senhor colocou nos seres humanos, e se tornaram bestas irracionais. Meu Deus, nós não podemos continuar assistindo esse tipo de coisa acontecendo. Mas ao mesmo tempo nós lemos na Escritura que é necessário que tudo isso aconteça. Meu Deus, nós te suplicamos aqui como Teu Filho Jesus suplicou naquela última noite de vida. Pai, guarda-os em Teu nome. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Resgata hoje, Senhor, se tem alguém andando pelo caminho torto, pelo caminho errado. Ah, meu Deus, agora não é a besta, não é o jumento falando, não é o burro falando, é o Teu servo pedindo e suplicando em nome de Jesus. Age com Teu Espírito Santo agora. Expulsa o demônio da avareza, expulsa o demônio do engano, expulsa o demônio do adultério, expulsa o demônio da cobiça, expulsa o demônio da mentira. Ah, meu Deus, e se o último estado é pior do que o primeiro, liberta, porque o Senhor é poderoso. Oh Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nesse exato momento comece a agir não só aqui, mas em todas as igrejas por todo o Brasil. Em todas as igrejas por todo o Brasil, Senhor. Meu Deus, o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. Faz isso agora para a glória do Teu nome. E não só no Ministério da Paz e Vida, mas nos outros ministérios também, onde esse problema está acontecendo. Ah, Senhor, age com Teu Espírito Santo poderosamente, desperta consciências,
Desperta aqueles que estão caminhando para a destruição, porque vai chegar a hora que eles não terão para onde correr. Mas age antes, age agora. Pai, o que nós queremos de Ti aqui, especialmente para o nosso ministério, e o que eu quero pedir especialmente pelos companheiros, eu quero pedir, meu Deus, assim como o Teu Filho Jesus rogou por Pedro, eu quero Te suplicar, Senhor, quero Te suplicar por cada vida, quero Te suplicar por cada pessoa, quero sobre cada vida a Tua bênção, quero sobre cada vida o Teu temor, quero sobre cada vida a cobertura poderosa do sangue do Cordeiro. Quero sobre cada vida a Tua unção multiplicada. Eu quero, meu Deus, sobre cada vida o Teu chamado despertado. Meu Deus, eu quero sobre cada vida a virtude do Teu Espírito Santo. Eu quero sobre cada vida a Tua glória. Ore amassuriandalas. Age, Senhor, age. Cura, Senhor, cura. Aquilo que está corrompido, aquilo que está apodrecido, remove, tira, arranca. Faz, meu Deus, faz isto. Ao invés de arrancar a pessoa, arranca a corrupção que está na pessoa. Porque nós não queremos que nenhum se perca, Senhor, mas que antes venham ao conhecimento da verdade, que antes recebam esta restauração gloriosa. São como doentes moribundos, estão ali morrendo, meu Deus, estão morrendo. Mas o Senhor é poderoso até para ressuscitar os mortos. Como é fácil, Senhor, fazer esta restauração, Senhor. E eu sei que eu te suplico no Teu Espírito Santo. Eu sei que esta é a Tua vontade, e eu sei que o Teu Espírito Santo está agindo. Então faz uma lavagem poderosa pelo sangue de Jesus Cristo. Opera, Senhor da glória. Pai querido, a Tua obra precisa continuar. A igreja não pode parar. Meu Deus, mostra para esta pessoa que mais preciosos são as riquezas encobertas do que os tesouros visíveis deste mundo. A vida passa tão depressa. Nós murchamos como a erva. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Meu Deus, mostra para esta pessoa como tudo é tão passageiro. Até o céu e a terra são passageiros, mas as Tuas palavras nunca hão de passar. E é na Tua palavra que nós esperamos. É no verbo do Senhor que nós esperamos. É naquele que é fiel e verdadeiro, cujo nome escrito é a palavra de Deus. É no Senhor que nós esperamos. Desperta, mostra isso, Senhor. E aperfeiçoa a Tua obra em cada um de nós. Meu Deus, como sinal de operação nesta noite, para que a gente saiba verdadeiramente que o Senhor ouviu a nossa súplica, que o Senhor ouviu o nosso clamor, para que a gente saiba realmente que o Senhor respondeu. Meu Deus, manda agora, manda já uma nova unção sobre a vida do Teu servo e da Tua serva.
Manda, Senhor, manda agora. Ore masuri misuri andala. Oh, glória, eu sei que o Senhor está mandando. Ore masuri misuri misiamas. Orei a tia soiri candalama cheias. Ore candalama chia tiamas. Recebe, meu amado, recebe, minha amada. Essa é a prova que o Senhor Jesus está restaurando. Porque inclusive os fiéis estão sendo aumentados. Recalaia. Rei ali, a tia minha, suri anda lá. Rei amá, suri creia, suri mexia. Ricandalaias. Oh, glória! Oh, glória! As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Oh, glória! Calamaias. Oh, glória. Oh, glória, houve resposta. Oh, glória, houve resposta. Oh, glória, houve resposta. Oh, glória. Glória, glória, glória. Oh, glória. Eu não vou dizer uma nova unção. Eu vou dizer um azeite novo sobre a tua vida. Óleo fresco. Óleo de primeira qualidade. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir e glorificar. Vamos aplaudir e glorificar. Oh, glória, glória, glória. Glória a Deus. Querido irmão e querida irmã, a mensagem de hoje não é apenas um estudo bíblico. É um brado de alerta e um abraço do Espírito Santo para guardar a sua alma nestes últimos dias. Uma única alma vale mais do que todo o ouro deste mundo, e o Senhor Jesus deu seu próprio sangue por você. Se você sente que esta palavra precisa alcançar corações que estão sendo enganados ou desanimados, não se cale. Deixe o seu like para mostrar ao mundo a força da verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar abastecendo sua vida espiritual. Mais do que isso, compartilhe este vídeo. Ao compartilhar, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para resgatar e proteger vidas. Vamos juntos espalhar a luz da palavra e edificar o reino de Deus.